Olá a todos, sejam bem-vindos. Em mais alguns instantes, nós já vamos dar início ao nosso webinar de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Só mais alguns segundinhos e já vamos começar. Bom, bem-vindos a todos oficialmente. Muito obrigado por estarem aqui nessa live de hoje, com essas pessoas fantásticas aqui, num oferecimento da CPFL Soluções, onde nós vamos abordar os mais diversos temas envolvendo a bioenergia, né? Como a gestão da energia impacta no dia a dia da indústria. E para falar com a gente hoje, nada mais, nada menos do que esses especialistas aqui, só faixa preta, né? Eu queria dar as boas-vindas ao Sérgio Nórcia, da Raízen. Sérgio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você que está aí à frente, né? É o gerente de processos de eficiência energética da Raízen. Eu estava comentando com você, que desafio, hein? Parabéns. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Também estamos recebendo hoje o Flávio Souza, da CPFL, ele que é diretor comercial e está à frente aí dessa revolução energética que a CPFL vem trazendo aí essas soluções para o mercado de bioenergia, para o mercado de energia em geral. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Paulo. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Sérgio, com o Zilmar e com a equipe aqui da FenaSucro. Energia é um tema cativante para todos nós. A CPFL, uma liderança em distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia, por que não levar isso aí para a mão e dar o suporte para os clientes desse mercado? A gente tem mais de 100 anos de história e por que não trazer isso aqui para o nosso dia a dia, nessas conversas? Então, que tenhamos um bom bate-papo aqui e uma conversa bem agregadora. Beleza, Flávio. E Zilmar Souza, da Única, que quando se fala de bioenergia no Brasil, o nome do Zilmar é o primeiro nome que vem à cabeça desse mercado. Zilmar, muito obrigado por você estar novamente aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos, ao Flávio, ao Sérgio, a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder participar de um evento tão importante para discutir um tema tão importante que é a bioenergia, a bioeletricidade. Bom evento a todos aí, Paulo. É isso aí. Bioenergia, né? Esse nome tão diferente que chegou de repente na cabeça do planeta, né? Quando a gente falava em energia, a gente não media os impactos que a energia tinha no nosso planeta até chegar na nossa casa, na nossa indústria. E hoje esse tema, a pegada de carbono, ela vem sendo cada vez mais introduzida dentro desse contexto, desse novo mundo que nós queremos para as futuras gerações, né? E muitas empresas vêm trabalhando fortemente para que a pegada de carbono dos habitantes desse planeta diminua, para que a gente tenha um ambiente mais saudável, um ambiente mais acolhedor, um ambiente para o futuro das nossas gerações que realmente traga benefícios. E a gente sabe que a Raízen hoje é uma das maiores empresas do mundo quando se fala em bioenergia, né? Seja ela na energia para o nosso corpo, seja ela para energia para movimentar nossos veículos, seja ela na energia que alimenta as indústrias e as nossas casas. E o Sérgio Nórcia é o representante da Raízen que está à frente desse novo pensamento, né? Nessa nova maneira de lidar com a energia no nosso planeta. Sérgio, conta um pouco para a gente como é que tem sido o trabalho da Raízen, o seu trabalho, nessa nova vertente por energia renovável, energia, bioenergia. Realmente bastante desafiador, né, Paulo? Essa nova abordagem e a vontade, né? Nós sermos e trabalharmos em cima da transição energética, sermos protagonistas da transição energética, nós aí como Raízen, como uma empresa aí que é líder dentro desse setor. Então, considerando todo esse contexto, até trazendo um pouquinho aí para a nossa interface mais operacional, né? É basicamente ali trazer o bagaço e a importância do bagaço como um produto central, né? Porque a partir do bagaço hoje, quando a gente olha dentro do nosso portfólio de produtos, né, a gente pode pensar ali, eu vou fazer uma bioenergia, bioeletricidade junto com esse bagaço, eu posso transformar esse bagaço em etanol de segunda geração,
e eu posso aí gerar até mesmo um pellet, né, como fonte para combustão em outras localidades, né? Então, e cada vez mais a gente nesse sentido e trazendo a importância do bagaço, né, vem aí os nossos acompanhamentos aí, então, consumo de vapor do nosso processo para fazer nosso açúcar, nosso etanol, ele passa a ser uma variável ali preponderante de acompanhamento dos nossos processos, dos nossos parques de bioenergia. Então, quanto de vapor nós consumimos para fazer o nosso etanol, o nosso açúcar, né, que no final do dia a gente precisa gerar fazer essa produção de açúcar, de etanol, mas também o bagaço, né, o vapor que é consumido, ele passa a ser, né, ter um papel vital em cima do nossa diversificação do portfólio, né? E assim como a própria eficiência aí de caldeiras, de gerador, dos nossos turbogeradores, né? Assim como o próprio nosso consumo de energia elétrica. Então, trazendo um panorama geral da nossa eficiência energética, né? A gente acaba tendo ali um foco bastante claro em consumo de vapor, consumo da nossa energia elétrica, nossas eficiências das nossas caldeiras e a nossa eficiência dos nossos turbogeradores e da nossa UTE como um todo, né? Sendo que cada vez mais, com maior eficiência energética, nós conseguimos disponibilizar, seja maior quantidade de energia elétrica no grid, né, facilitando e provendo aí bioenergia para todo mundo, assim como também conseguimos disponibilizar biomassa, bagaço para nossas outras iniciativas estratégicas também, né, tem o ponto final de gerar outros produtos como etanol de segunda geração, né? E aí, como você bem comentou, né, uma das nossas agendas de mudanças climáticas tem aí um ponto aí essencial de redução da nossa pegada de carbono, né? Que acho que é um ponto aí essencial e de discussão, né, de todo mundo aqui, como que nós podemos contribuir com a transição energética e reduzir o nosso impacto de mudanças climáticas. Bacana, bacana. Flávio, a frase que eu mais escutei aqui foi eficiência, né? Hoje nós sabemos que nós chegamos bem perto da eficiência com a nossa matriz energética, né? A gente estava até discutindo aqui um pouco antes, nós já fizemos o dever de casa e agora nós temos que aprimorá-los, né? Como é que a CPFL Soluções interage com médias, grandes empresas, pequenas empresas, em busca dessa eficiência? Ou seja, como é que a gente aproveita melhor a nossa energia para otimizar a utilização racional e eficiente, gerando lucro para as usinas e para todas as indústrias? Legal, Paulo. Obrigado pelo ponto aí. E depois uma aula dessa do Sérgio aqui já, e de um grande grupo como a Raiz, os maiores do mundo aqui, ele já levantou bastantes pontos interessantes que a gente pode explorar aqui. Mas eficiência, de fato, você comentou bem, não é um plano ou uma ação para empresas grandes somente. A gente vai de grandes empresas até a sua própria residência. Na sua casa, você pode fazer algumas otimizações que... Vamos dar um exemplo prático. Eu troco lâmpada incandescente por lâmpada LED. Eu tinha quase 70% de economia. E por que não fazer isso aí no ambiente industrial? E ser eficiente não é somente eu reduzir o custo da utilização de energia, mas eu ter uma garantia de energia, não ter sustos, eu tenho uma capacidade de modernização do meu sistema, porque quer ser pior do que você pagar caro energia é quando você precisar de energia e não ter energia. Isso é a pior coisa que tem. E hoje nós somos gigantemente dependentes de energia. A automação nas indústrias é cada vez maior. Isso significa uma evolução tecnológica. A tecnologia ela vem avançando e cada vez mais a gente depende muito mais de energia. Desde a residência, volto de novo nesse exemplo, que é um exemplo muito prático e próximo nosso. Quantos dispositivos cada casa de todos nós que estamos participando está conectado e quanto era 20 anos atrás? Quando tinha uma TV, uma geladeira, uma máquina de lavar e um videocassete. Hoje nós temos inúmeros dispositivos conectados, dependentes de energia. Você pode ficar sem água na sua casa, mas fique sem energia para você ver. É muito pior. Então, ser eficiente na utilização de energia é você ter um custo mais baixo possível, e isso é um ponto importante. Nós, do Brasil, por mais que a nossa matriz energética ela seja muito renovável, sim, mas nós passamos agora frente a uma crise hídrica, onde o que nós temos de mais abundante, uma informação importante, mais de 60% da geração de energia do Brasil ela vem de fonte hídrica. E nós estamos passando por um período de escassez hídrica, onde nos piores dos últimos 91 anos,
e o impacto disso significa o quê? Um custo maior de energia, por característica da nossa matriz. Então, eu estava até comentando, como eu comentei com vocês, nós temos um problema diferente do mundo, porque a nossa matriz é muito renovável, mas nada é dependente de água. E quando a gente entra com biodiesel e traz essa outra fonte de geração de energia, a gente consegue balancear cada vez mais e consegue dar mais segurança para o sistema. Por que tivemos que recorrer muito às térmicas? Porque térmica eu consigo ter energia a qualquer momento. Eu não dependo de água, não dependo de sol. E eu não estou defendendo a térmica, estou defendendo uma matriz onde garanta fornecimento de energia. E a CPFL nós temos presente em quase todas essas fontes, geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. Então, a gente preza muito por esse equilíbrio. A gente preza porque o nosso cliente tenha energia quando ele precisa e por um custo que seja adequado e seja o mais barato possível. Por quê? Para que ele passe a ser o mais competitivo no negócio dele. Nós prezamos muito por ter a perenidade do negócio dos nossos clientes. Quanto mais custo competitivo ele tem, ele consegue brigar, ele consegue ser mais rentável, consegue crescer. Um mundo onde todas as empresas crescem, a gente tem perenidade, tem geração de emprego, geração de oportunidade, tem um país crescente. E é isso que a gente acaba trabalhando. E com o avanço da tecnologia, a gente consegue entrar dentro das indústrias, transformando a eficiência energética, não um plano muito distante da realidade, mas hoje está muito mais perto da realidade isso. Onde você consegue instalar dentro das empresas com ativos mais antigos, como motores, você consegue instalar inversores, onde você reduz o custo dessa partida de motor que você tem, até a modernização das instalações, com centrais de água gelada, onde você consegue reduzir o custo. Você tem um custo menor disso, cada ação que você faz de eficiência energética, você moderniza a sua infraestrutura, faz com que você tenha menos desligamentos e um custo menor de manutenção, e você também tem um custo mais baixo por economia. Então, você acaba entrando num ciclo virtuoso, tendo esse benefício e reduzindo o custo. Mas isso é um assunto bastante amplo, mas aqui a gente consegue já explorar um pouquinho. Beleza, Flávio, obrigado. E lembrando a todos os participantes que qualquer pergunta que vocês tiverem é só digitar no chat, que vai ser, dentro do decorrer do nosso webinar, vai ser direcionada a cada palestrante para que responda, né? Então, Zilmar, nesse mundo que nós estamos, né? Você que é uma pessoa que tem acesso a muita informação, né? Eu vejo do nosso lado aqui, quando a gente fala de setor de bioenergias, a gente chegou bem próximo da utilização máxima da cana-de-açúcar, né? Ou seja, do cavaco de madeira, do papel, da celulose, né? A gente abre o leque para a indústria de alimentos, a gente vê que a eficiência que nós chegamos hoje, ela chegou a trazer até o biogás, né, de volta para o cenário, o etanol de segunda geração de volta para o cenário, tudo isso em busca de gerar energia, e mais que isso, gerar energia limpa, né? A demanda por energia limpa no planeta ela vai ser cada vez maior. Como é que você está vendo a atualização das nossas indústrias em relação a essas novas fronteiras de bioenergia? Excelente pergunta, Paulo. Até na linha do que os colegas mencionaram, o Sérgio, o Flávio, no sentido de buscar eficiência energética. Eles traçaram aí, ou levantaram um portfólio excelente para o setor nos próximos anos, e o setor da biomassa como um todo, aí aproveitando seu gancho para falar não só da biomassa da cana, mas da biomassa em geral, tem um grande potencial. Nós estamos aproveitando algo como 15% do potencial de geração de energia elétrica a partir da biomassa. E falando em biomassa da cana, só para citar e contextualizar um exemplo, o ano passado nós geramos pouquinho mais, o equivalente a 80% do que Belo Monte gerou em 2020, a usina Belo Monte, a maior usina brasileira, 100% brasileira em escala. Mas poderíamos ter gerado com a mesma biomassa 5,5 vezes a geração da usina Belo Monte em 2020. Então, tem um grande potencial a aproveitar nesse portfólio aí traçado pelo Flávio e pelo Sérgio. Eu só queria pontuar que o setor, nos últimos anos, tem efetivamente investido muito e pesadamente em aproveitar essas oportunidades, aumentar a eficiência energética. Vou só citar um dado aqui para você, para tentar contextualizar também. Em 2010, Paulo, nós produzíamos por tonelada de cana
36 kWh. Em 2020, foram 56 kWh por tonelada de cana. Aumentamos em 60% a nossa geração a partir de uma tonelada de cana. É óbvio que a gente pode crescer muito mais, chegar a 3 dígitos, 100 kWh por tonelada de cana. Temos, então, uma grande avenida do lado aí do potencial da oferta e também da demanda, que você também lembrou na sua pergunta. Essa semana, Paulo, o Operador Nacional do Sistema fez um levantamento do seu planejamento da demanda a acrescentar no país, da matriz, até 2025, de 2021 a 2025. Mesmo a economia patinando, com algumas incertezas ainda da pandemia, até 2025, em megawatt novo, teremos que acrescentar quase que uma Itaipu e meia, até 2025. Boa parte disso, obviamente, está contratada, mas isso demonstra que se houver um crescimento sustentável na nossa economia, em termos de renovabilidade da matriz e demanda mesmo por parte das indústrias, comércio, serviço, certamente a biomassa, que tem qualidades excepcionais, que você já mencionou, vai ficar cada vez mais competitiva. Demanda vai ter e potencial nós temos. E certamente equipes, times como esse, da CPFL e da Raízen, certamente vão ajudar muito o país a aproveitar essa economia circular, que é o setor sucroenergético e a sua biomassa. Bacana, obrigado, Gilmar. Sérgio, conta para a gente, cara, como é que a Raízen está enxergando essa nova demanda por energia renovável, né? A gente vê aí crédito de carbono, biogás, etanol de segunda geração, uma loucura quando a gente fala em novos tipos de energia, né? A gente está transformando realmente um setor inteiro, né? Um setor antigo, né? A energia é uma coisa antiga para a gente e a gente vem renovando isso daí. Qual que estão sendo os passos que a Raízen está dando em busca desse futuro, desse novo comércio? Legal, Paulo. Eu acho que vale falar, né, que até pegando um pouquinho do que o Gilmar comentou, o Flávio também, dessa nossa economia circular, né, onde a gente pega ali um resíduo, inicialmente o bagaço, e consegue transformar ele em energia elétrica. Agora nós estamos aí falando de etanol de segunda geração, a gente também tem aí a vinhaça, né, usando o exemplo do biogás, a vinhaça, a torta de filtro, também gerando aí o biogás e posteriormente aí também a capacidade de geração de energia a partir do biogás. Então, a gente entende, né, que a velha usina, né, até mesmo esse termo usina, a gente deveria evoluir esse termo no contexto geral aí da nossa agroindústria. Tá? E aí a gente passa a ter o que nós chamamos aqui de parques de bioenergia. Por que parques de bioenergia? Eu não vou ter mais lá só uma produtora de açúcar, de etanol. Eu tenho lá uma geradora de eletricidade, eu tenho um biogás atrelado a essa usina, né? Onde eu vou gerar ali biogás, biometano, seja bioeletricidade. Eu tenho um etanol de segunda geração também atrelado a esse parque. E eu também tenho capacidade, né? Já olhando um futuro ali de plástico verde, de outros substitutos, né, consigo plugar e atrelar dentro do mesmo parque industrial, dentro de um complexo industrial verde, né, o que a gente chama aí de parques de bioenergia, onde a gente vai colocar, né, não só o que a gente tem ali de produção de açúcar, de etanol, mas também toda a nossa indústria sustentável e aí de baixa pegada de carbono. Então, isso, de maneira geral, aí é a abordagem que nós, Raízen, temos chegado, então, né, até mesmo a gente tem aí planta de etanol de segunda geração, biogás, aí todas trabalhando em conjunto, né, para gerar cada vez mais valor para a nossa bioenergia e nossa agroindústria. Bacana, plantas energéticas, né? Olha onde nós estamos chegando, né? Não importa de onde vem, né, Flávio? Seja ela eólica, seja ela solar, seja ela biomassa, biogás, nós temos aí um leque gigante já
em pleno desenvolvimento e com grandes chances de suprir essa economia circular, esse jeito novo de consumir energia. Como é que a CPFL, Flávio, eu imagino que ela é um polvo, né? Ela recebe um monte de tipos de energia e ela distribui isso de uma maneira e atende a nossa população, a nossa demanda, trazendo todos esses benefícios. Como é que é toda essa integração aí? Explica para a gente, Flávio. Nós temos uma questão, e aí, desenvolvimento do país. O país ele tem um sistema interligado, onde todas essas gerações entram num sistema e depois nós conseguimos utilizar. Eu não tenho uma energia física, mas eu tenho uma energia contratual, onde a gente consome energia do Nordeste, do Norte, do Sul, ou aqui mesmo do Sudeste. E o objetivo de a gente ter essa matricialidade conectada. Então, não necessariamente eu tenho que gerar e conseguir transmitir. Uma informação importante, a gente tem capacidade de geração, e nestes anos tivemos pouca chuva, mas tivemos recorde de geração de energia eólica e solar no Nordeste. A gente gera muito no Nordeste, mas ainda não temos grande capacidade de transmitir essa geração aqui para o Sudeste, que é onde é um grande consumidor. Então, a gente tem necessidade de desenvolvimento da nossa infraestrutura de geração, sim, e de transmissão. Falando em geração, quanto mais tipos de geração nós temos, mais caminhos nós temos para a saída com essa mudança climática que a gente vem passando. Então, nos últimos 10 anos, 9 anos não atendeu a média histórica. Nos últimos 9 anos, nós não atingimos a média histórica. E nós tivemos esse ano, até setembro, não atingia a média histórica. Em outubro foi acima da média, em chuva. Então você fala, o racional que nós tínhamos, a gente não consegue ter mais. Isso significa não ter água, ou talvez não ter vento, ou talvez não ter sol. Então, nós temos que aproveitar essa capacidade que o Brasil tem a gente sempre brinca que Deus é brasileiro e a gente tem que aproveitar isso mesmo, porque nós temos sol em abundância, vento em abundância, água em abundância, agricultura em abundância, um solo super fértil, e nós temos tecnologia. Tudo isso que o Sérgio nos trouxe aqui, o Zilmar, é tecnologia. Esse avanço que nós temos de extrair energia do bagaço de 36 para 53 kW, isso é pura tecnologia. Então, a gente olha, parece que a tecnologia está longe do país. Está nada, está aqui. Os profissionais daqui são os mais bem avaliados no mundo. Então, nós temos essa capacidade. Isso leva a gente a ter, de fato, ser um protagonista no ambiente global. O que é importante é o que é mais adequado para cada tipo de empresa. Se você pegar uma empresa onde ela enxerga um potencial, e é muito normal as empresas quererem fazer investimentos em geração na própria planta, mas tem áreas que você não tem tanto benefício solar, como exemplo. Empresas querendo investir em eólica numa região onde eu não tenho tanto vento. Então, como ela entendeu o que é melhor para ela, no momento dela, momento de negócio ou na localização física que ela tem. Então, é uma complexidade grande, onde entra ambientes regulatórios, onde eu tenho a distribuidora, a transmissora, a geradora, a comercializadora e as empresas que prestam serviço. Ela é complexo, sim, mas nós temos, sim, com certeza, Paulo, uma capacidade muito grande de auxiliar os clientes a saber o que é melhor para ele no momento dele. Legal. Zilmar, como é que você tem visto hoje, vamos falar assim, como é que o governo tem reagido a essa inovação global? Ele percebeu que nós somos a bola da vez e está investindo em políticas públicas que realmente vão atender as necessidades para a gente gerar essa energia que está sendo demandada pelas novas indústrias que estão chegando, pelos novos momentos que estão chegando, né? Antes de responder a sua pergunta, eu vou só... o Sérgio mencionou, e muito bem, sobre o biogás. Eu gostaria de dar um dado aqui, foi até um artigo que a gente fez essa semana para a mídia do setor elétrico, que de janeiro a setembro, a geração a partir do biogás na agroindústria cresceu 200% em relação ao ano passado. Geramos 49 gigawatt-hora, o ano passado 24 gigawatt-hora. Isto com apenas 2 usinas, exportando energia elétrica a partir do biogás na agroindústria. Uma delas é da própria Raízen,
e a outra aqui no interior de São Paulo, e a outra no Paraná, no interior do Paraná. Então, você imagina esse potencial que tem do biogás, muito bem mencionado pelo Sérgio, multiplicado por quase 400 usinas. A gente estima que tenha um potencial para gerar 15 mil gigawatt-hora. Você gerou 49 e tem um potencial para 15 mil gigawatt-hora somente com biogás produzido no setor sucroenergético, o que daria para atender 10% do consumo residencial do Brasil o ano inteiro, o ano de 2020, para citar um exemplo. Então, muito bem lembrado aí pelo Sérgio, e eu achei importante deixar esse quantitativo para mostrar o potencial que tem o biogás mencionado pela Raízen. Com relação à sua pergunta, ótima pergunta, Paulo, política pública sempre é muito bem-vinda, né? Ainda mais no setor elétrico, em que 10 anos é segunda-feira, porque você tem que pensar a muito longo prazo, fazer planejamento com 10, 30, 50 anos de uma matriz elétrica brasileira. Nesse aspecto, como eu já mencionei, estamos aproveitando apenas 15% do potencial. Temos aí, efetivamente, que avançar em termos de política pública para dinamizar esse potencial. Nós não estamos parados. Nós estamos investindo, se você pegar os últimos 10 anos, em termos de megawatt novos, acrescentamos algo como 15 a 20 bilhões de reais em megawatt novo, em turbina nova, usando bagaço, agora o biogás, a palha também, que é um outro combustível importante que a gente deve lembrar, ter uma política, um ambiente de negócio mais favorável e previsibilidade, que certamente o setor responde muito rapidamente no curto prazo. Então, essa é a esperança da gente retomar aí o caminho de investimento mais robusto nos próximos anos, Paulo. Ótimo, ótimo. Ô, Flávio, esses números, eles são números que realmente surpreendem, né? A gente está falando do mercado de 100%, 200%, 60% de eficiência, né? Então, poxa, como a gente chegou até agora, até esse momento, né? Como que vai ser o futuro disso tudo, né? Várias fontes de energia, vários tipos de consumo, né? Como é que você enxerga aí o futuro desse abastecimento que a gente vai ter que ter? Seja ela biomassa, biogás, energia solar, como que você enxerga suprir esse abastecimento? Trabalhar com eficiência é igual unha, né? Você tem que cortar, você tem que focar numa eficientização e não somente no custo, mas numa modernização da sua planta e quanto ser mais eficiente. Quanto você consegue produzir por cada quilowatt-hora. Isso é algo que tem que buscar. E para você ter essa informação, é importante que você tenha os investimentos de telemetria, de capacidade de medição das suas unidades. Então, você tem uma planta onde você trabalha com plásticos, papel, bebida. Cada litro de bebida, quanto quilowatt-hora você consome, quantos litros de água. Isso aqui é gestão que dá na mão do seu cliente. Se o cliente não consegue ter isso, é importante que ele busque isso aqui incansavelmente para ele ter essa informação, que ajuda ele a tomada de decisão. Quanto à característica que você tem, nós estamos provando agora que se a gente é altamente dependente de uma única fonte, nós estamos passando por alguns possíveis riscos. Nós somos dependentes de água e a gente passou por uma crise hídrica. Então, a gente fica um pouco mais suscetível. Quando a gente tem um equilíbrio de fontes, a gente, se eu tenho um período onde eu tenho uma escassez de uma, eu posso me apoiar em outra e eu consigo manter minha capacidade. Isso aqui é fundamental, porque quando eu tenho esse equilíbrio, eu consigo, de forma sistêmica, baixar o custo. E aí é importante que o governo entre com os técnicos para poder fazer modelos onde que reflita diretamente com a capacidade que a gente tem de geração. Agora, nós estamos passando por um mundo altamente... O setor de energia ele vem passando o que o setor de telecom passou há 20 anos atrás e que o setor bancário está passando. Uma mudança muito grande com novas tecnologias. Então, a gente está falando aqui trouxemos aqui o exemplo de biogás, que nós temos somente 2 usinas, mas isso aqui é uma tecnologia que, com certeza, ela veio para ficar e ela vai crescer cada vez mais. Mas não somente na tecnologia de geração, nós temos também os carros elétricos, baterias chegando, os novos modelos de tecnologia como o hidrogênio, que está vindo e o Brasil vem despontando como um grande player,
porque a gente tem grande capacidade de geração renovável, então eu gero e consigo produzir muito hidrogênio e consigo transportar isso. Só que eu dou segurança para o sistema, eu dou segurança para o cliente. Então, como fazer isso aqui? A tecnologia não vai parar de avançar. É importante que você fique antenado do que está acontecendo, busque empresas para poder dar esse suporte. Nós, do Grupo CPFL, a gente acaba auxiliando muito as empresas nessa linha, porque a gente consegue traduzir o que é um avanço tecnológico no benefício da produção do dia a dia dessa empresa. Como eu consigo garantir que ela vai ter energia constantemente dentro do momento que ela precisa ter? Se eu for numa empresa de mineração e siderurgia, eu preciso ter fornos ligados o tempo todo. Se eu paro esse forno, eu tenho um prejuízo colossal dentro da indústria. Se eu estou na indústria de papel e celulose, se eu perco aquela linha de produção, eu tenho um grande problema ali. Então, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio? É estar antenado e testando. Então, a gente, dentro do grupo aqui, nós temos um forte apelo a P&D, pesquisa e desenvolvimento, onde a gente testa as novas tecnologias para saber o que estava acontecendo. Então, armazenamento de energia, geração de energia solar, eólica, como que a gente consegue botar esse equilíbrio? E não somente isso, a CPFL atende o interior de São Paulo, onde é uma forte geração do ambiente de cana-de-açúcar, e a gente está muito próximo para poder entender como que a gente melhora cada dia mais o atendimento. E essa matricialidade é muito importante, ter domínio disso. E aí é onde a gente consegue dar um grande suporte. Legal. Sérgio, eu estava, antes da gente abrir aqui, eu estava falando que você é o cargo que tem a lupa maior em cima de você dentro da Raízen, né? Imagina você estar à frente de um grupo de pessoas desenvolvendo eficiência energética, né? É uma coisa deliciosa. Como é que a Raízen está se preparando para atingir exatamente esse grau que a gente estava comentando agora, que o Flávio falou, né? Nós estamos já vendo pelo em ovo, né? Buscando eficiência nos mínimos detalhes, e isso, quando a gente multiplica por milhões de litros, bilhões de litros de etanol, bilhões de litros de gás, né? Uma vírgula que você mexe são vários cifrões também, né? Como é que está sendo isso daí, essa experiência toda, Sérgio? Não, é excelente, excelente. Obrigado, Paulo. Acho que até gostaria de pegar um gancho aqui na discussão dele do Flávio, que é justamente ele comentou muito da telemetria, né? Então, a importância da informação que hoje nós temos, né? Então, da mesma forma como é importante ter informação para gestão, para a gente conseguir saber quais são os nossos consumos, e aí, né, olhar na vírgula qual que é a nossa eficiência, entender no detalhe onde que a gente pode melhorar, onde a gente pode atuar, né? A gente consegue usar essa informação, e aí considerando aí os nossos parques de bioenergia, centros mais complexos de interação de vários processos ao mesmo tempo, né? A gente tem olhado muito positivamente para novo contexto de controles avançados. Então, a gente tem implementado loops de controle avançado nas nossas usinas para potencializar e otimizar a relação entre as diversas variáveis, entre os diversos processos que nós temos no nosso parque, né? Assim como, né, vale a pena aí também citar toda a nossa preparação de base. Então, olhando qual que é o nosso consumo de vapor básico e aí como que nós podemos otimizar, seja com tecnologias que já são dominadas aí de grande domínio público, que a gente pode falar aí de regeneradores de calor, sistemas que já são bem sedimentados, né? Assim, também trazendo aí otimizações de combustão de caldeira, né? Trazendo cada vez mais valor e a importância da própria eficiência energética como um todo, né? Seja para gerar energia elétrica, para a gente fazer ali bagaço para gerar etanol de segunda geração ou até o próprio biogás. Bacana, Zilmar. Que você está olhando em termos de futuro? Qual vai ser a nova pegada, né? O biogás veio com força, nós estamos falando aí de eficiência energética de etanol segunda geração. Qual seria a quinta onda para tudo isso que está acontecendo, né? Eu sei que você tem informações aí, passa para a gente. Sim, efetivamente, o que a gente observa é a demanda por energia que a sociedade tem, que já foi bastante comentado aqui, e dentro dessa demanda, não é uma demanda apenas para ligar o celular, ou abastecer uma bateria, ou ligar uma TV.
É uma demanda com qualidade, porque vai exigir que haja sustentabilidade no processo que vai produzir essa energia, essencialmente que possa vir da economia circular, como eu mencionei. Nesse aspecto, fontes como biomassa, eólica, o Flávio mencionou fotovoltaica também, biogás, mencionado pelo Sérgio, são fontes muito bem-vindas, né? Então, como eu já mencionei, se a cada 5 anos eu vou precisar de quase 2 Itaipus novas no sistema brasileiro, na matriz elétrica nacional, imagina o esforço que a gente vai ter que ter para atender esse crescimento de forma sustentável. Nesse aspecto, a biomassa cai como uma luva, não só no aspecto de atender uma demanda com sustentabilidade, como também em outros atributos que foram tocados aqui pelo Flávio, com relação à complementaridade com a fonte hídrica, por exemplo, como vocês bem sabem, aqui na região Centro-Sul, a moagem da cana ocorre de abril a novembro de cada ano, quase que de forma coincidente com o período seco e crítico do setor elétrico, que vai de maio até novembro. Então, quanto mais biomassa gerando energia elétrica para a rede, mais eu estou poupando água nos reservatórios. A biomassa é o pulmão virtual dessas hidrelétricas que não são mais construídas hoje, porque restrições ambientais, com grandes reservatórios, são usinas a fio d'água. Só para citar um número, eu adoro citar um número porque acaba elogiando essa fonte. O ano passado, a geração a partir da biomassa da cana apenas para a rede significou poupar 15% da água armazenada nos reservatórios do país, no Sudeste e Centro-Oeste, especificamente. Se hoje melhorou muito, a perspectiva era termos, no fim desse mês, agora, 10% de capacidade de armazenamento, mas estamos com 20%. Mas imagina o que teria sido a crise hídrica sem os 15% poupados o ano passado, pela biomassa da cana. Então, esse é o futuro, é você aproveitar fontes estratégicas como biomassa eólica, fotovoltaica. Eu tenho certeza que biomassa está na ordem, está na prioridade por conta desses atributos bem mencionados pelo Sérgio, pelo Flávio e por mim mesmo. Ô Gilmar, nós sabemos que ainda tem algumas usinas que não estão vendendo a sua energia, né? O Brasil tem uma capacidade já muito ampla de aperfeiçoar, ou seja, trazer o investimento junto a essas usinas para que os leões cheguem perto dela para ela poder cogerar e vender essa energia, né? Como é que está a atuação hoje de vocês em trazer essa demanda, né? Ou seja, eu tenho certeza que hoje o cara que tem uma usina aqui e pode gerar energia e não tem o leão, ele está só esperando o leão para fazer o investimento dele, porque o payback é muito, muito bom, né? Você tem razão no sentido de que, se pegar o dado de 2020, de 366 usinas, 220 usinas exportavam excedentes para a rede e 146 usinas não exportavam. Já cumprem um requisito muito importante do ponto de vista da sustentabilidade, que é produzir para o consumo próprio. Mas poderiam, por isso o papel importante aqui da CPFL, da própria Raízen, poderiam passar por um processo de reforma, ou no jargão do setor, um retrofit, passarem com a mesma biomassa e exportar energia elétrica para a rede. Algumas, efetivamente, têm a dificuldade da conexão, aí o Flávio vai ser craque em responder, mas quem tem que pagar a conexão do projeto, da geração até o ponto de conexão, é o próprio projeto. E, às vezes, isso pode causar uma dificuldade de viabilidade do projeto. Paulo, o que é importante é termos aí uma melhora nos preços dos leilões, um reconhecimento dos atributos aqui mencionados dessa fonte. E só para citar um exemplo, o último leilão que aconteceu em setembro, de energia nova, a fonte biomassa foi a que mais vendeu, 7 projetos, embora tenha sido uma demanda pequena, porque estamos ainda retomando a economia para entregar energia a partir de 2026. A fonte que mais vendeu, mais do que eólica e fotovoltaica,
foi a biomassa, gerando um investimento até 2026 para o setor da biomassa de 1 bilhão. Quer dizer, você tem que ter mais leilões desse tipo, dedicados à biomassa, dentro de um planejamento até 2030, 40, para efetivamente trazer não só essas 146 usinas que hoje não exportam, como até fazer o retrofit do retrofit das 220 usinas que já exportam, Paulo. É pôr um turbo no que já existe, né? A gente pode Também. ter eficiência aí, né? E aí, Flávio, eu já vou te cutucar, né? Como que é essa parceria, né? O Zilmar falou, ó, colocando um turbo no que já existe, a gente consegue suprir a demanda da Itaipu que vai faltar para 2030. Como que a CPFL está enxergando isso, essas possibilidades? Nós temos a CPFL distribuidora, é a parte que conecta e é onde entra essa distribuição. Ela tem que fazer um estudo bem profundo e ela faz isso, faz parte do planejamento, porque quando você conecta uma usina dela, não é a simples conexão física do fio. Você tem uma necessidade sistêmica de avaliar se o sistema consegue suportar. Normalmente não são usinas pequenas, como o Zilmar mesmo comentou, existe uma análise de custo isso, e se for uma usina pequena, talvez o payback não atinja as expectativas, ou não tem uma linha muito próxima. Agora, se for uma conexão um pouco maior e tem uma linha próxima, ela consegue fazer essa conexão, mas tem que analisar a capacidade do sistema de absorver, de ter esse acesso dessa energia. As CPFL Soluções faz muito desse trabalho, a gente constrói toda essa infraestrutura de subestações e linhas e redes, faz uma assessoria, construção e operação disso daí junto com os clientes, então a gente consegue dar todo esse suporte, caso as empresas que geram essa energia tenham interesse dessa conexão. Entendeu? A gente tem alguns projetos aqui, com a Raiz tem bastantes projetos que a gente acaba viabilizando e realizando junto com eles, onde a gente entra com toda a mão de obra, capacidade técnica de fazer essa construção de forma segura, econômica e o mais rápido possível. E aí é sim importante, o ponto que o Zilmar colocou é muito importante, a gente, com essa retomada que a gente está esperando e torcendo para que venha, terão novos leilões. Existe o Mercado Livre, que também é uma fonte onde as usinas entram e tem precificação adequada para remunerar o ativo dos investidores. Existem empresas que já fazem esse contrato de peer-to-peer, esses PPAs de longo prazo, onde você pode entrar com a usina e fazer o contrato direto com o cliente final. O mercado está em franca expansão, ele está sendo discutido agora na Câmara, projeto de liberalização do mercado, onde aparecerão mais oportunidades de o gerador chegar até o usuário final com essa energia. E a infraestrutura que tem a distribuidora dar o suporte para que essa energia chegue até o sistema. Sérgio, eu vou aproveitar aqui você. Quando a gente fala de entre-safra, essa parada que a gente busca eficiência energética ali também, né? Quanto menor essa parada, mais rápido você volta a gerar e utiliza ali todo esse potencial. Como é que vocês estão fazendo isso no mundo de hoje, né? Antigamente a gente sabia que as paradas eram programadas, mas isso quando a gente fala aí mais de 30 usinas nas costas aí, né? Como é que funciona todo esse trabalho aí, dessa eficiência na entre-safra? Tá, Paulo. Realmente, quando a gente fala ali de otimização da nossa parada, né, é sempre muito planejamento aí da nossa manutenção e até olhando, né, como a gente tem todo esse parque aí de 31 unidades, nós conseguimos até mesmo olhar e planejar qual é a unidade que a gente tem maior rentabilidade e melhor retorno, né, para falar, eu quero retornar essa unidade ali no momento mais próximo, eu quero reduzir, eu quero otimizar, reduzir meu tempo de manutenção, meu tempo de entre-safra para conseguir otimizar minha geração de energia, né? E até mesmo olhar para equipamentos críticos nesse período que ele é importante, né? Então, olhar, né, toda a nossa saúde das nossas caldeiras, equipamentos críticos aí que a gente tem ali, olhando até a eficiência energética, então, pré-aquecedor de ar, talvez eu ia ser um pouquinho mais técnico, mas os economizadores, né, partes específicas das nossas caldeiras que geram uma eficiência, um benefício à eficiência energética muito grande, né? Olhando também aí o nosso consumo de energia,
né, também fazer e considerar os motores, e aí talvez fazer uma priorização de quais são os nossos maiores motores e olhar, né, entender qual dentro desses motores a gente tem uma curva adequada de eficiência, de consumo da energia desses motores, né, como que a gente está otimizando também, até olhando a oportunidade de entre safra, que a gente tem uma parada geral da planta, para conseguir fazer algum tipo de investimento, algum tipo de melhoria, que também ali, até mesmo com a substituição de um ativo ali mais antigo por um ativo mais novo, com uma eficiência melhor, a gente consegue também, de maneira gradual, renovar o nosso parque e também atingir uma melhor eficiência. Então, acho que, de maneira geral... É isso aí. E já chegou uma pergunta para você, vou aproveitar que você está na tela aqui. A Raízen tem novos investimentos previstos para os próximos anos na construção de novas bioenergéticas? Temos aí, a gente sempre está estudando, tá, Paulo? Eu não posso comentar efetivamente que temos quais são e quantas são, mas sem dúvida nós sempre estamos estudando, né? Até pegando o ponto aí que o Zilmar e o Flávio bem falaram, né? Olhando aí viabilidade econômica, porque a gente tem, dentro das 31 usinas, ainda tem usinas que ainda não exportam energia, né? Então a gente sempre está olhando a oportunidade dessas usinas de se transformar em uma exportadora de energia, né? Então, também gerando aí, agregando um produto adicional nessas usinas que não exportam, né? Então, sempre estamos estudando e sempre aí discutindo, né? Seja com o governo, entendendo ali qual é a viabilidade de instalação, proximidade dos nossos pontos de acesso, pontos de conexão, né? Para entender, falar quais são os projetos que a gente consegue aí colocar para operar e aí melhorar os nossos parques, otimizar os nossos parques, né? Mudar a classe de pressão das nossas caldeiras, fazer ali gerações maiores e conseguir aí suprir e ajudar toda a nossa demanda energética. Bacana. E eu já vou continuar aqui com a pergunta, para o Zilmar. Zilmar, nessa conta que você fez da energia que produz o setor, o Luiz Guilherme está falando que tem que ser considerada a energia que a própria usina utiliza. Ou seja, se não tivesse geração própria, a gente teria que ter essa demanda das usinas aí, né? Acho que ele quis dizer isso daí. Comenta aí, Zilmar. Qual é o nome, perdão? Foi o Luiz Guilherme. Zilmar, Luiz Guilherme. Conta deveria entrar também a energia gerada pela biomassa em forma de vapor, para aquecimento e cozimento, destilaria, porque se não fosse dessa forma, também estaríamos usando energia elétrica nesses sistemas. Não, ótima lembrança, Luiz. Na verdade, o número que eu passei, 56 kWh por tonelada de cana em 2020, é considerando tanto a autoprodução, o autoconsumo, quanto a exportação. Mas foi uma ótima lembrança por poder dividir. Desses 56, 34 kWh foram para a rede por tonelada de cana e 22 kWh por tonelada de cana para o autoconsumo. É uma ótima lembrança, porque é um setor energo-intensivo e, efetivamente, você produzir a sua própria energia, tanto elétrica quanto térmica, só mostra a questão da sustentabilidade e reforça o aspecto da economia circular no setor. Boa, Zilmar. E agora a pergunta vai para você, Flávio. Para a CPFL Soluções, é possível ampliação de energia limpa no Nordeste, como energia eólica? E veja se a CPFL tem algum programa de parceria com essas eficiências novas lá no Nordeste, consequentemente ajudando a modernização dessas novas energias. Legal. A CPFL hoje ela é uma das líderes na geração de energias renováveis no país. Nós temos mais de 110 usinas ao todo, e só no Nordeste é onde a gente tem a maior concentração de geração. Muitas energias eólicas, nós temos grandes clusters no Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Sul. A grande maioria está no Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, sim, lá é um grande foco, tanto para solar como eólica. Como o Sérgio comentou, a gente não temos aqui, não trazemos aqui a lista dos projetos, mas nós temos muitos projetos que a gente vem discutindo, tem um pipeline bem grande de projetos que a gente vem trabalhando com o objetivo de viabilizá-los, sim. E programa para eficiência, a distribuidora tem um programa de eficiência energética
E aí, no site você consegue encontrar isso daí, está aberto para qualquer empresa e entidade entrar com um projeto de eficiência energética, submetendo para a empresa, para a CPFL, a CPFL avalia, e em conjunto com o governo faz uma análise dos melhores projetos e a CPFL faz o investimento, sim, junto com o cliente nesses projetos. Então, respondendo sim para os dois, existe sim muitos projetos de geração de energias renováveis em todas as fontes que nós vemos trabalhando, e nós somos, sim, um dos grandes líderes do país, na América Latina. E para a eficiência energética, existe um programa de eficiência energética, liderado pela ANEEL, onde entra-se com os projetos, desenvolve o projeto em parceria com a empresa, você entra com os projetos na distribuidora, a distribuidora faz uma análise de todos os projetos que entram, e a gente seleciona os melhores projetos que dão o melhor benefício. E tem outra aqui, você está requisitado. O Flávio está perguntando se existe algum projeto, se a CPFL está com algum projeto para mini usinas de energia solar. Se tem alguma parceria nesse sentido. Legal. A CPFL, nós temos a CPFL Soluções, da parte que eu trabalho, a gente faz uma parceria onde a gente entra com todo a construção dessa usina, toda a capacidade técnica, dando suporte para o investidor de construção, não somente da conexão com o grid, mas a construção de toda a usina por si só. A gente acabou de entregar um projeto em parceria com a distribuidora, que é um projeto de eficiência energética, nos hospitais, são mais de 300 hospitais, onde a CPFL Soluções fez a instalação de placas fotovoltaicas em telhados de hospitais de Santa Casa. Então, é um projeto de eficiência onde traz o benefício, inclusive, para as grandes Santa Casas, que nós temos tanto aqui no interior de São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul. A CPFL, a distribuidora, ela tem toda a característica da distribuidora, segue todas as regulações para conexão de usinas, e a CPFL Soluções, a gente presta o serviço. A gente não está fazendo parcerias com entes privados, a gente vende as soluções para as empresas que têm interesse em instalação de usinas fotovoltaicas. Obrigado. Sérgio Nórcia, estamos chegando aqui para o final do nosso debate, aqueles papo gostoso, né? Queria já ir agradecendo a todos vocês, em nome da FenaSucro e Agrocana, em nome de todas as entidades que compõem o nosso evento aqui, essa oportunidade que nós estamos tendo de interagir digitalmente junto ao nosso setor, né? Foram vários webinars, esse é um dos últimos que nós estamos fazendo dentro do período de 2021. E a pergunta, Sérgio, que tem para você é a seguinte: aonde a Raízen quer chegar? Ou seja, qual é o pensamento de futuro de uma companhia que tem no seu DNA a bioenergia, né? Quando você vai aí se reunir com todos os seus presidentes, com todos os seus diretores, qual que é a visão de futuro? Aonde queremos chegar em nome da Raízen? Legal. Obrigado, Paulo. Acho que excelente pergunta, né? Eu como porta-voz aqui da Raízen, nós queremos aí redefinir o futuro da energia. O que isso significa? Realmente atuar como agente de transformação, né? E sendo protagonista nessa transição energética que a gente está passando, né? Então, a gente quer ser, como um dos maiores players, quer ser o protagonista, né, toda essa transformação, seja aí com as plantas de etanol de segunda geração, o biogás e toda a nossa mercado de carbono aí, a gente olhando aqui, nossa baixa de pegada de carbono, né? Então, queremos realmente ser o protagonista na transição energética e ajudar na transição no futuro da energia. Bacana, bacana. Eu vou deixar um minutinho aí para o professor a argumentação final, te agradecer a toda a equipe da Raízen que sempre ajuda a gente a ter excelentes debates. Parabéns pelo seu desafio, já falei desde o começo, né? É um desafio gigante e ter uma pessoa nova que nem você na frente disso daí é muito bacana, mostra que o futuro está chegando dentro das usinas também. Parabéns. Obrigado, Paulo. Realmente eu queria agradecer aí você, Flávio, Zilmar. Muito gostoso aqui estar nessa tarde aí conversando com vocês, discutindo um pouquinho aí, falando sobre bioenergia, sobre o futuro da energia. É excelente aí até. Obrigado aí pela oportunidade, né? Muito legal estar junto com vocês, representando a Raízen, né? E mostrando para vocês um pouquinho aí do que a Raízen tem aí de projetos, de aspirações e aí o que a gente está fazendo aí até na nossa rotina no dia a dia. Muito obrigado. Fantástico, fantástico.
Flávio, em nome da FenaSucre Agrocana, também quero te agradecer muito aí a presença, de ter viabilizado esse bate-papo gostoso, trazendo informações de como a gente otimizar todas essas informações que hoje estão muito mais acessíveis, né? E transformar isso daí numa eficiência energética, né? Não basta só produzir energia, nós temos que produzir energia com eficiência. Eu queria te agradecer, a CPFL Soluções, e deixar seus comentários finais aí, por favor. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. A gente teve um público bastante robusto aqui na conversa, algumas perguntas bastante interessantes aqui. Agradeço ao Sérgio e ao Zilmar aqui pelo bate-papo, bastante interessante aqui. Isso aqui, o sistema de energia, a gente consegue ficar horas e horas conversando, porque, de fato, ele é muito complexo. E esse setor que o Grupo CPFL enxerga com uma parceria muito longínqua. Todas as nossas frentes de negócio, ela tem interação. Desde a distribuição atendendo as empresas, como a comercialização comprando e vendendo energia, a solução prestando serviço para esses grupos, a transmissão conseguindo trazer energia de regiões mais distantes, atendendo a demanda local. Então, nós não temos como estar onde estamos sem toda essa interação, essa parceria tão grande com esse setor. Nós aqui que agradecemos, estamos à disposição para o que for necessário aqui, para a gente poder avançar o máximo possível e poder aproveitar o máximo de energia e eficiência dos grupos. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Zilmar, deixei você por último para você encerrar esse bate-papo gostoso. Agradecer imensamente o carinho que você tem com a gente aqui. Eu sei que você é um cara concorrido e sempre está com a gente aqui fazendo questão de divulgar a bioenergia com dados, com ciência, com coisas que realmente são relevantes, que a gente consegue enxergar com facilidade, né? O dom do professor, né? Não tem jeito. Seus comentários finais, Zilmar. Obrigado, Paulo, novamente. É uma honra participar sempre que você convidar, estarei à disposição da sua equipe também. E vou aproveitar para reforçar um dado, né? Então, esse ano a gente deve gerar, fechando dezembro, para a rede, a biomassa, algo como a geração de uma usina Belo Monte, com referência ao ano passado, né? Belo Monte gerou 27 mil gigawatt-hora no ano passado. Nós poderíamos ter gerado 5,5 vezes esse valor, com a mesma biomassa, sem um pé de cana a mais, apenas com eficiência energética, aproveitamento da biomassa, investimento. Então, oportunidades nós temos, e o Flávio e o Sérgio mencionaram muito isto. Eu tenho certeza que com jovens como vocês, né, até o Paulo também, né, Paulo? Vem comigo você como jovem, o Sérgio e o Flávio, certamente vão nos ajudar a caminhar para tirar essas 5 usinas Belo Monte dos canaviais do papel e colocar na rede elétrica. Parabéns a todos aí. Muito obrigado. É isso aí, gente. Esse é o FenaSucre Agrocana Trends, trazendo para vocês aí tudo sobre energia, sobre bioenergia, esse mercado maravilhoso, que pela carinha de todo mundo aqui é um bando de apaixonado, não tem jeito, né? A gente sente isso nos comentários, do jeito que a gente comenta, do jeito que a gente explica, né? Agradecer a CPFL Soluções por ter nos proporcionado esse bate-papo e a toda a equipe da CPFL que trabalha para que isso ocorra, né? Junto com a equipe da RX, a gente tem isso só é possível porque tem essa interação, essa troca, e a gente atende o que o nosso telespectador quer ouvir, né? Nós tivemos um índice de visitação aqui no nosso webinar excelente, um tema tão específico, então é missão cumprida com chave de ouro, como a gente fala, né? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, em nome da FenaSucre Agrocana, eu agradeço a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo webinar. Obrigado a todos. Valeu, pessoal.